segredos sujos dos banheiros Tudor: luxo, poder e cocô. Banheiros luxuosos com veludo bordado, privadas portáteis que viajavam com o rei e cargos disputados para cuidar do cocô real. Parece estranho, mas no período Tudor até as necessidades mais básicas envolviam poder, prestígio e muito trabalho sujo, literalmente. E não pense que a situação era melhor nas ruas das cidades. Lá, qualquer distração podia acabar com você coberto de cocô, literalmente. Hoje, a gente vai mergulhar nessa história bizarra. Como os Tudors lidavam com o saneamento e a higiene. O que acontecia nos palácios e nas casas comuns. E claro, quem eram os noivos do banquinho? Os famosos servos que acompanhavam o rei ao banheiro. Vamos descobrir tudo isso e mais algumas curiosidades que talvez você preferisse não saber. Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph e eu resolvi refazer esse vídeo porque eu aprendi novas informações e, claro, precisava trocar figurinhas com vocês. Enfim, no vídeo de hoje nós vamos viajar no tempo e conhecer os bastidores dos banheiros Tudor, desde das privadas portáteis decoradas até o sistema de esgoto improvisado. Tem muita história engraçada e estranha para contar. Bora lá! No início do período Tudor, os banheiros ainda eram bem parecidos com os da Idade Média. Latrinas básicas, buracos no chão e pinicos que, sem cerimônia, eram despejados pela janela diretamente na rua. Andar pelas ruas de Londres podia ser um verdadeiro desafio. Agora você deve estar se perguntando, e o esgoto? Como é que eles lidavam com isso? Bom, a resposta é mal. A maior parte das cidades não tinha um sistema de esgoto eficiente e os resíduos humanos eram jogados em fossas que só eram limpas de tempos em tempos por profissionais conhecidos como limpadores de fossas. Esses limpadores não tinham um trabalho nada fácil, mas era um serviço essencial. Eles esvaziavam as fossas, geralmente durante a noite, e despejavam os dejetos em rios próximos, como o famoso rio Tamisa. Antes da dissolução dos mosteiros por Henrique VIII, esses lugares tinham os melhores sistemas de saneamento da época. Como abrigavam centenas de monges e freiras, era necessário manter tudo bem organizado. Eles usavam canais de água corrente para levar os dejetos para longe das instalações e o cheiro também. Mas aí veio a famosa dissolução dos mosteiros e muitos desses sistemas bem planejados foram abandonados. Resultado, voltamos ao bom e velho pinico que era chocado pela janela. Enfim, agora vamos falar de luxo, ou quase isso. Nos palácios Tudor, os banheiros já eram um pouco mais sofisticados. Não que fossem modernos como hoje, mas comparados às latrinas comuns, era um verdadeiro avanço. Henrique VIII, por exemplo, fazia questão de ter banheiros privados exclusivos para ele. E não estamos falando de qualquer banheiro. As privadas do rei eram portáteis, feitas de madeira entalhada e revestidas com veludo bordado. Você pode ver aqui do lado. Além disso, tinham acolchoados para garantir que o rei pudesse fazer seus negócios com conforto. Essas privadas eram transportadas sempre que o rei precisava viajar. Não importava se ele estivesse em outro palácio ou acampado durante uma campanha militar. O conforto precisava ser mantido. Além das privadas portáteis, os palácios Tudors também contavam com os chamados closets de água, que eram banheiros privados reservados ao rei, à rainha e alguns nobres. Esses closets tinham um sistema rudimentar de escoamento, que levava o cocô, os dejetos, para fossas externas. Eu cansei de falar cocô, que horror! Segundo registros históricos, algumas privadas portáteis do Henrique VIII eram tão bem construídas que continuaram sendo usadas por seus sucessores durante décadas após a sua morte. Agora, se você acha que acompanhar alguém no banheiro é constrangedor,
Imagina ser o responsável por ajudar o rei naquele momento. Pois é, o cargo de noivo do banquinho era altamente cobiçado. É sério. Mas por quê? Porque esse era um dos cargos que oferecia maior proximidade com o rei. E naquela época, quanto mais perto você tivesse do monarca, mais chances você teria de pedir favores como terras, títulos e posições importantes na corte. Um dos noivos do banquinho mais famosos foi o Henry Norris, que serviu o Henrique VIII. Segundo registros, ele conseguiu acumular uma grande fortuna graças aos favores que pedia ao rei enquanto cumpria o seu dever. E se você achou esse nome conhecido, é porque é verdade. Ele acabou sendo decapitado junto com Ana Bolena. Nos grandes palácios, como Hampton Court, também existiam banheiros comunais que eram usados por cortesãos e servos. Esses banheiros consistiam em longos bancos de madeira com buracos espaçados, onde várias pessoas podiam se sentar lado a lado. E acredite se quiser, o banheiro era um lugar de socialização. Era comum que cortesãos usassem esses momentos para conversar sobre política, fofocar sobre a corte ou até negociar alianças. A falta de privacidade não era vista como um problema, pelo contrário, oportunidade de interação. Uma curiosidade é que o banheiro comunal do Hampton Court chegou a ter 28 assentos e foi usado durante décadas. Hoje o espaço original é uma sala administrativa. Imagina! Mas o legado desse curioso banheiro continua sendo uma das histórias mais contadas nas visitas guiadas ao palácio. E a higiene? Quando a gente fala sobre a higiene no período Tudor, logo vem à cabeça uma imagem bem complicada. Ruas sujas, banheiros escassos e uma vida cheia de odores fortes. Mas olha, apesar da precariedade do saneamento, os Tudors faziam o que podiam com o que tinham. Diferente de hoje, tomar banho não era algo frequente, nem para os nobres. O banho completo era um luxo reservado para ocasiões especiais, geralmente realizado em banheiras portáteis, que eram montadas e desmontadas pelos servos. No lugar do banho diário, entrava em cena a troca de roupas íntimas feitas de linho. O linho era considerado essencial para a higiene pessoal, porque absorvia o suor e a sujeira do corpo. E quanto mais rico você fosse, mais roupas de linho você tinha à disposição. A nobreza costumava trocar suas peças de linho 2 ou 3 vezes ao dia, o que para eles era equivalente a se manter limpo. De acordo com documentos preservados da corte de Henrique VIII, as roupas de linho do rei eram lavadas separadamente, perfumadas com ervas, para garantir que ele estivesse sempre cercado por um ambiente agradável e cheirosinho para os padrões da época. Elizabeth I, inclusive, escreveu em seus diários que ela só tomava banho, aqueles completos mesmo, embaixo da água, uma vez por mês porque o médico mandava. E a gente não pode esquecer que, além das roupas, eles usavam perfumes e pêndulos com ervas aromáticas para tirar o fudor. Mas calma, apesar da crença popular de que os Tudors quase nunca tomavam banho, registros mostram que eles faziam o possível para tentar ter uma rotina de limpeza básica. Lavar o rosto, as mãos e os pés era uma prática diária entre os nobres. E o povo também, o mais humilde, seguia o hábito de lavar partes do corpo em bacias da água. O Henrique VIII mantinha as banheiras portáteis em todos os seus palácios. E há relatos que ele gostava de se banhar em água quente e perfumada. A Elizabeth também seguiu a tradição. Mas, como sempre, o conceito de higiene dele estava mais ligado ao parecer limpo no visual do que o nosso entendimento moderno de saúde e limpeza. Historiadores, inclusive, destacam que na época acreditava-se que os banhos frequentes podiam abrir os poros e deixar o corpo mais vulnerável à doença. Por isso, eles preferiam lavar apenas algumas partes do corpo e confiar na troca constante dessas roupas íntimas. E os banheiros? Nas grandes cidades Tudor, como Londres,
a questão do saneamento era um grande problema. As ruas eram estreitas, mal pavimentadas e frequentemente cobertas por lixo e dejetos. Não havia um sistema de esgoto eficiente e a maior parte dos dejetos humanos era despejado diretamente nas ruas ou fossas comunitárias. A situação era tão grave que surgiram regulamentos proibindo as pessoas de jogarem lixos e dejetos em determinadas áreas, como por exemplo também não faça xixi nas paredes. Aí o Thomas Wolsey fez uma coisa extraordinária. Como as pessoas não queriam seguir, o que ele fez? Começou a colocar cruzes de Cristo em todas as paredes, porque aí a pessoa tinha vergonha de fazer xixi em Cristo. Incrível. Além disso, haviam os tronos comunitários. Nas cidades maiores, como Londres, a falta de estrutura adequada tornava a vida bem complicada, como eu já comentei. As latrinas comunitárias eram geralmente os buracos no chão, cobertos por uma estrutura de madeira e compartilhados por várias famílias. Esses banheiros eram construídos sobre fossas e eram esvaziadas periodicamente pelos limpadores de fossas, só às vezes. Esses banheiros públicos foram instalados durante o reinado da Elizabeth I e funcionavam como fossas profundas que precisavam ser esvaziadas regularmente. E sim, esse era um dos trabalhos mais desprezados da época, como eu já comentei, mas era extremamente necessário. Os limpadores de fossas trabalhavam à noite e ganhavam bem pelo serviço, já que ninguém queria fazer esse tipo de trabalho. Apesar disso, eles enfrentavam sérios riscos de saúde devido à exposição constante aos dejetos. Não vou falar mais aquela palavra, já falei muito. A higiene nessas áreas era precária e as doenças se espalhavam rapidamente. Além disso, com a ausência de um sistema de esgoto eficiente, muitos dejetos eram simplesmente então despejados nas ruas. Inclusive, um dos meus vídeos mais vistos é do cocô da Idade Média. Enfim, não era raro encontrar pequenos riachos de esgoto correndo pelas vielas das cidades Tudor. Durante o reinado do Henrique VIII, algumas áreas de Londres começaram a adotar sistemas rudimentares de drenagem para escoar a água e os dejetos das ruas. Isso, no entanto, só trouxe melhorias temporárias, já que a população continuava crescendo sem controle. E dentro das casas? Independentemente da classe social, o pinico era o item essencial para as necessidades básicas. Ele ficava escondido debaixo da cama ou em um canto do quarto e era esvaziado manualmente. As residências mais humildes, o conteúdo do pinico era jogado então nas fossas ou na rua. Já nas casas dos nobres, haviam servos encarregados de esvaziar e limpar os pinicos todos os dias. No entanto, o uso do pinico não era algo exclusivo das áreas internas. Muitas pessoas, especialmente camponeses e viajantes, carregavam seus pinicos durante longas viagens e quando precisavam se deslocar por grandes distâncias. Imagina você indo lá carregando seu pinico. Há relatos de que, em algumas tavernas mais sofisticadas, os clientes podiam solicitar pinicos enquanto bebiam ou jantavam. Eles eram colocados discretamente embaixo das mesas para que ninguém precisasse sair no meio da refeição e pudesse fazer as suas necessidades fisiológicas. Por fim, vale destacar uma inovação importante: o surgimento do banheiro com descarga. Embora o primeiro protótipo desse banheiro tenha sido criado no século XV, foi durante o reinado da Elizabeth I que ele começou a ganhar popularidade. O responsável por essa invenção foi, você olha aqui do lado, o John Harington, que era afilhado da rainha, que desenvolveu um sistema de descarga manual. A Elizabeth, sempre aberta a novas ideias e inovações, decidiu testar o banheiro em um dos seus palácios e aqui você pode ver o trono da rainha. E ao que tudo indica, ela gostou tanto da invenção que mandou instalar versões semelhantes em outros locais. Apesar da inovação do Harington, o uso do banheiro com descarga só se tornou comum séculos depois, já que o sistema ainda dependia de um abastecimento constante de água, algo que era raro na época.
Agora eu vou ter que falar um pouco de comida, mas você vai entender porque eu tô falando disso depois. Mas antes de imaginar os banquetes dignos de filmes, lembre-se que no período Tudor o que você comia dependia muito da sua classe social. Se você era nobre, a fartura de carnes e doces estava garantida. Mas, por outro lado, isso podia ser uma receita para muitos problemas intestinais. Inclusive, eu falo um pouco sobre isso no vídeo do Natal dos Tudors e também no vídeo sobre a porquice da Rainha Elizabeth, que estão aqui na playlist Tudors. Enfim, na mesa dos nobres, a estrela era sempre a carne. Eles consumiam uma variedade impressionante: boi, porco, carneiro, veado, cisnes, fazões e pavões. E tudo isso era servido com molhos pesados à base de gordura e especiarias, porque naquela época temperar bem a comida era sinal de status e também para que elas não parecessem podres. E os vegetais? Eles eram considerados comida de camponês e muitas vezes desprezados pela elite. Acreditava-se que comer muita verdura e fruta crua podia causar doenças, então esses alimentos só apareciam em pequenas quantidades, cozidos e muito bem temperados. Os historiadores mencionam que na corte de Henrique VIII, a carne de javali era uma das favoritas do rei e estava sempre presente nos banquetes reais. Lembrando que as saladas começaram a ter um pouquinho de popularidade quando a Catarina de Aragão chegou lá na Inglaterra, porque ela levou um homem para poder trabalhar com isso e aí virou chique. Enfim, é claro que com tanta carne e pouca fibra na dieta, não é de se admirar que os problemas intestinais fossem super constantes. Se hoje em dia a recomendação é beber bastante água, inclusive a Ana mandou você beber água, naquela época era o contrário. A água das cidades era frequentemente contaminada pelos dejetos e por tudo que eles jogavam nos rios. Então, tanto os nobres quanto o povo preferiam beber vinho, cerveja ou cidra. O vinho tinto, especialmente, era consumido em grandes quantidades e havia a crença de que ele ajudava na digestão. Inclusive, as grávidas bebiam muito vinho, então se paria também bêbada. Mal eles sabiam que a combinação do vinho com dieta pesada em carnes só piorava a constipação. Um detalhe curioso é que crianças também bebiam cerveja, numa versão mais leve chamada small beer, com um teor alcoólico mais baixo. Enquanto isso, a dieta das classes mais baixas era bem diferente. Os camponeses e artesãos comiam muito mais grãos, vegetais e legumes, porque a carne era cara e reservada só para ocasiões especiais. O pão integral, feito com farinha menos refinada e às vezes com grãos podres, era a base da alimentação, acompanhado de ensopados de vegetais e mingais de aveia. Inclusive, gente, muita gente diz que a caça às bruxas vinha de comer esse pão bolorento, porque causava alucinação, um fungo. Então você imagina, você via coisas, via o seu vizinho fazendo bruxaria e na verdade não era nada disso, é que você tinha comido um pão estragado mesmo. Enfim, eles também comiam frutas da estação como maçãs e peras, e assim como ervas que eram usadas tanto para temperar quanto para os fins medicinais. Tinha muito espaço você ter uma curandeira na sua cidade, por exemplo. Então, por incrível que pareça, a dieta mais simples fazia com que os plebeus tivessem menos problemas intestinais do que a nobreza. Ou seja, a saúde intestinal de um camponês podia ser melhor do que a de um rei. Quando as coisas ficavam complicadas no departamento intestinal, a solução era recorrer a métodos pouco ortodoxos, como os famosos enemas, que a gente tem hoje os supositórios, né? Esse procedimento era uma prática comum entre a nobreza e podia ser administrado por médicos ou pelo noivo do banquinho. O Henrique VIII, que sofria de obesidade e uma dieta desbalanceada, foi um dos maiores clientes dos enemas. Em uma ocasião documentada em 1539, o Henrique VIII passou por uma crise tão grave de constipação que precisou de um enema de emergência.
A ferramenta usada era uma bexiga de porco cheia de água salgada, inserida através de um tubo de metal lá. E segundo os registros, a operação foi um sucesso, embora tenha deixado o rei desconfortável por dias. Há relatos que alguns médicos da época recomendavam enemas periodicamente como forma de manter a saúde. Eles acreditavam que limpar o intestino regularmente ajudava a evitar doenças e te deixava mais tranquilinho. E assim, encerramos essa jornada por um dos aspectos mais curiosos, estranhos e muitas vezes ignorados da vida no período Tudor. Desde as latrinas comunitárias das cidades até as privadas, portáteis, luxuosas de Henrique VIII, a evolução dos banheiros reflete bem as desigualdades sociais da época. A gente viu que enquanto a nobreza vivia cercada de conforto e constipação, o povo comum tinha que lidar com as condições bem mais precárias, mas o estômago deles e o intestino era bem melhor. Mas ainda assim foi uma época de avanços. As primeiras tentativas de criar banheiros públicos, preocupação com a higiene da corte e até a invenção do banheiro com descarga são provas de que, mesmo em um período marcado por guerras e intrigas, a humanidade sempre buscou maneiras de viver melhor. E agora fica a pergunta: você encararia seu noivo do banquinho se isso significasse ganhar riqueza e títulos? Ou preferia ficar longe dessa intimidade real? E se você gostou do vídeo, lembra de seguir o canal e deixar aquele like supimpa. Temos vídeos todos os dias às 8 horas da noite, sempre com curiosidades históricas malucas. Um beijo e até o próximo vídeo.